Esse programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. É isso mesmo, aumente o som e vai. Muito boa noite a você de casa. Que privilégio poder adentrar dentro de vossa residência com alegria, alta astral e muita informação do mundo esportivo. Muito obrigado, porque a Deus, no qual quero agradecer uma vez mais a grande e grata oportunidade de estar aqui na Rede Fonte TV, o canal de comunicação que interliga você aí de casa conosco aqui nos nossos estúdios para um Brasil inteiro através da Sky, para Brasília, todo o entorno do Distrito Federal através do canal 15.1 e mais de 98 municípios do meu estado de Goiás. É Cristalina, é Inhumas, é Caturaí, é Catalão, é Rio Verde, muitas cidades que nos abraçam e permita que a gente entre para levar entretenimento esportivo. Vamos juntos? Conteúdos não faltam. Você viu aí que nossa equipe preparou cada detalhe pensando em você. E nada melhor do que ter comentários de pessoas que entendem que ele que está há mais de 20 anos na comunicação é um comunicador nato, chefe de equipe da Rádio Band News FM. Ele gere pessoas, gere comentaristas, repórteres, âncoras e narradores em uma equipe grande e que tem um canhão de audiência através dos microfones da Rádio Band News FM. E ele está aqui na nossa televisão, no canal Placar Esportivo, há muito tempo. Desde que abriu o programa, ele sempre fez questão de emprestar a sua qualidade e os seus comentários. Sou grato a ele, considero um amigo e hoje estará aqui presenteando você, Nivaldo Carvalho. Boa noite. Boa noite, Danilo. Obrigado pelas suas gentis palavras. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Ontem o Goiás, no primeiro jogo aí da decisão da Copa Verde, não jogou bem, mais uma vez nessa temporada, mas conseguiu um empate lá em Belém do Pará, diante de mais de 32 mil pessoas que estiveram no Mangueirão. E esse empate já dá uma boa condição para o Goiás conquistar esta competição e, consequentemente, fazer aquilo que não fez para essa temporada, que é participar da Copa do Brasil e, consequentemente, no ano que vem, 2026, porque eu acho que o Goiás vai conquistar a Copa Verde no jogo da volta aqui no Serra Dourada. Vai ser no Serra Dourada, viu, gente? Ganhando, conquista. Não é possível que o Goiás vai perder para o Papão aqui jogando diante de sua torcida. Não jogou bem mais uma vez, mas pelo menos não perdeu o jogo e tem todas as condições para conquistar esta Copa, que deve ter a sua última edição neste ano. Te preocupou a produção ofensiva do Goiás na noite de ontem, Nivaldo? Não, porque isso já vem acontecendo ao longo dessa temporada, então repetiu-se aquilo que já vem ocorrendo ao longo desse ano de 2025. Foi assim no Campeonato Goiano, Você vê que da faixa do 10 para frente é assim, está acontecendo desse jeito. Eu gostei da recomposição defensiva do Goiás. O time se recompôs rapidamente. Porém, a interceptação das jogadas, um horror. Mais uma vez, o time dependeu muito do Tadeu, Você vê que o Tadeu salvou o Goiás de uma derrota, mas a gente vai falar mais detalhadamente desse jogo daqui a pouco. Mas realmente essa questão do ataque do Goiás é uma tragédia, O Goiás contratou uns 40 atacantes e nenhum resolveu o problema desse setor. É como disse o Nivaldo, daqui a pouquinho com lances, eu quero a análise dele. O Goiás sem Tadeu seria uma presa mais fácil? Ele vai comentar o que pensa pro próximo jogo do Verdão diante do Operário, um terreno em que lá o Goiás não sabe o que é vencer, tem extremas dificuldades. E depois vem o maior clássico, vem o América Mineiro e enfim o Paysandu novamente. O que se espera do Goiás nesses próximos confrontos difíceis pela frente? Daqui a pouquinho nós vamos discorrer com ele. Mas antes, ontem teve Conmebol Libertadores, uma surpresa no Rio de Janeiro e em São Paulo não foi fácil, mas o Palmeiras venceu. Veja aí. Em busca da glória eterna, o Bahia viajou até o Uruguai. A sorte do Flamengo, Nivaldo, é que no grupo só tem a LDU com 6 pontos na liderança e ele com 3, mesmo sendo derrotado pro Central Córdoba. Deportivo Táchira é a presa fácil desse grupo e o Flamengo vai garantir a classificação? Vai, apesar de estar em terceiro lugar nesse momento, Foi uma derrota inesperada, claro, jogando em casa, diante de sua torcida. Eu imagino como que está a imprensa carioca, aquela fanática pelo Flamengo, Que chora pelo Flamengo, lágrima desce, assim, e perdeu em casa, uma derrota surpreendente.
Mas a tendência é o Flamengo se classificar nesse grupo até com uma certa tranquilidade. E já o Palmeiras que venceu com uma certa dificuldade a equipe do Cerro. Mas chamou a curiosidade foi o que o Richard Rios fez. Gol, mandou calar, pediu desculpas e deu entrevista ainda. Veja aí. O que aconteceu ali aconteceu de cabeça quente. Acho que o pessoal sabe que eu não sou assim, nunca fui de falar nada para a torcida. Sempre fui de incentivar, apoiar. Mas acho que eles levaram para o caminho errado. Eu não quis falar nada para eles, quis falar mais para os caras que falam que eu sou do outro time, quando eu estou jogando num time que me abriu as portas. Então, mesmo assim, quero pedir desculpa para todo mundo que veio aqui. Eu sei que todo mundo vem de longe, vem de trabalhar para vir aqui apoiar o time do coração deles. Quero que saiba que eu tenho muito respeito por esse clube. Pode ver que eu sempre vou dar a vida dentro de campo. Então, mais uma vez, pedir desculpa, como eu fui ali. Eu sou homem para assumir, então o que aconteceu vai ficar para aprendizado para mim. E com toda a certeza que se tiver que pedir desculpa mais uma vez, vou pedir, porque eu sou homem para aceitar. Como sou homem para fazer as coisas, sou homem para aceitar também. E por isso fui para pedir desculpa para a torcida, que acho que eles sempre me apoiaram e nunca fizeram nada errado. Palavra desculpas em 1 minuto e 20 de entrevista 7 vezes, Nivaldo Carvalho. Tá com a consciência pesada, porque em 1 minuto e 20 repetiu 7 vezes a mesma palavra. Esse é Richard Rios, que tem 17 jogos com o Palmeiras nesse ano, 4 gols. É o artilheiro do time na Conmebol Libertadores, 87% de acerto nos passes, 73% de acertos no passe longo, 43 desarmes, 77 bolas recuperadas, 115 duelos ganhos, a nota média de 7,3 e o torcedor ainda tá exigente com ele, Nivaldo. E a nota dele é altíssima, né? Média 7,3, olha o percentual de acerto de passe, quase 90%. É extraordinário esse jogador. Na hora que o cara faz um gol, é natural, né, que ele extravase e tal. Errou, mas o jogador às vezes comete esse tipo de erro mesmo, mas ele se redimiu, pediu perdão, pediu desculpa, né, pro torcedor. Tá ótimo, e ele tem um português bom, né? Quem o vê assim falando pensa que ele é brasileiro, não é. Ele colombiano, né? Ele é colombiano, então fala o espanhol e o português dele é perfeito, então quase ninguém nota que ele não é brasileiro. Foi bom, então ele passou por uma situação extrema de baixo, né? Que foi a vaia da torcida, em seguida ele faz um gol, vai por alto e depois se redime perante o torcedor pedindo desculpa. Achei que foi uma atitude correta por parte dele, mas é um jogador de uma utilidade inegável para o Palmeiras, esses números mostram aí. Sem dúvida nenhuma. Saindo da Conmebol Libertadores, nós vamos ver o que de bom os brasileiros... De bom? Como é que eu posso definir o Cruzeiro? Põe na tela os gols da Sul-Americana, vai. E vamos com os gols de quarta. Clima tenso lá em Minas Gerais, o Cruzeiro que vai ser adversário do Vila Nova, Nivaldo Carvalho. Tem pela frente o nosso São Paulo e depois o Fluminense pelo Brasileiro para enfrentar o Vila Nova, primeiro jogo em Belo Horizonte. O Vila tem que se aproveitar desse momento, tomara que ele se estenda um pouco mais, ou o time vai dar a volta por ser recheado de grandes craques? Esse confronto é pela Copa do Brasil, né? Vila Nova e Cruzeiro. Eu acho difícil o Cruzeiro dar a volta por cima, dar uma organizada. Por quê? Porque eu acho que a direção do Cruzeiro não vai resolver esses problemas imediatamente. Por quê? Porque são jogadores caros, né? Esses boleiros aí são caríssimos. Você vê esse tal de Gabriel Barbosa, que eu me recuso chamá-lo de Gabigol. Tem o Dudu, tem esse Cássio, né? Esse goleiro frangueiro, que já foi grande goleiro. Não é mais, desde os últimos meses dele no Corinthians já não estava sendo um grande goleiro. Então, o Pedrinho, dono da SAF Cruzeiro, que é conhecido lá em Belo Horizonte como Pedrinho BH, ele deu uma entrevista para um podcast lá na segunda-feira que ele descascou em cima dos caras. Nós trouxemos jogadores que não deram certo, tal. Vou conversar com o Alexandre Matos, que é o cara que levou essa turma para lá. Cara, o Cruzeiro tem uma folha de pagamento de 16 milhões de reais, olha que loucura. E o time não dá liga, né? Porque são jogadores que não têm comprometimento algum. Você vê, jogadores caríssimos jogando pro Mineirão vazio.
A torcida não é besta, né? De ir para um jogo com um time sem comprometimento algum. Então, voltando aí para o seu questionamento, eu espero que até lá o Cruzeiro continue nessa draga e eu acho que estará, até porque não vai dar tempo de resolver a enormidade de problemas que o Cruzeiro tem enfrentado nesta temporada. O Cruzeiro não chegou nem na final do Campeonato Mineiro. Quem fez a final do Campeonato Mineiro foi o Atlético Mineiro e o América. Quer dizer, um time caríssimo desse não conseguiu ter a competência de fazer a final do Campeonato Estadual. Vai vendo, hein? Esse é o Cruzeiro que vai enfrentar o Vila Nova em 2 jogos. O primeiro ainda esse mês de abril, lá em Belo Horizonte. Mas hoje tem confrontos tanto da Sul-Americana com brasileiros, que são 3, e também a Conmebol Libertadores. E tem campeão da Conmebol em campo daqui a pouquinho. Veja aí. Teremos mais brasileiros em campo. Teremos confrontos na Conmebol Libertadores, Nivaldo Carvalho. Os brasileiros são 3. O primeiro, o Internacional, enfrenta o Atlético Nacional daqui 11 minutinhos, lá em Porto Alegre. O Inter é favorito? Jogando em casa né? Apesar do Atlético Nacional ser um time fantástico, né? Mas o Internacional jogando em casa, na Beira-Rio, é favorito, sem dúvida nenhuma. Já o Fortaleza tem uma deslocação difícil para lá em Santiago do Chile enfrentar o Colo-Colo. Não, o Fortaleza não é favorito lá de jeito nenhum. Não é pelo fato de ter sido derrotado de maneira surpreendente em casa, né? Mas é porque o time do Fortaleza não está vivendo uma grande temporada, né? A temporada do Fortaleza não é boa. Eu acho que tem alguns jogadores que chegaram por lá, não encaixaram na equipe. Você vê, o próprio Vojvoda, que no ano passado era ídolo da torcida do Lion, já está sendo questionado lá por boa parte da torcida, a imprensa de Fortaleza também questionando o seu trabalho, apesar de ele ser um grande treinador, o Juan Pablo Vojvoda. Mas jogando lá no Chile, o Fortaleza não é favorito. E o nosso São Paulo enfrenta o Alianza Lima do Peru com o Hernan Barcos e Paulo Guerreiro daqui a pouquinho, Nivaldo. Somando a idade dos dois, dá 80 anos. Meu Deus do céu. Vai vendo. Vai vendo. Mas o São Paulo jogando em casa é o favorito. O tricolor paulista tem odds do Fortaleza, já que o Nivaldo disse que é o jogo mais complicado, então tá aí, aproxima o seu celular aqui agora do QR Code e desfrute da melhor casa 100% regulamentada. A Líderbet oferece as odds de 1,82 para o Colo-Colo, jogando em casa, 3,69 para o empate e 5,54 para o Fortaleza, ou seja, é um azarão aí da vez, né? Mas ontem o Mussucruna, o time equatoriano, estava pagando 12 para ele e venceu a equipe do Cruzeiro fora de casa, hein? Vai vendo. Fora o Flamengo, o Central Córdoba estava mais de 8 e mostramos aqui ao vivo. A pergunta, Danilo, você acreditava? Claro que não, né? Tanto que nós não fizemos aqui. Registramos o bilhete ao vivo, como você viu. Confronto sul-americano, porque eu quero ouvir o Nivaldo. Tem 3 brasileiros também em campo daqui a pouquinho. Já o Vitória entra em campo em menos de 10 minutos, Nivaldo, contra o Defensa e Justiça na Argentina. Esse time já enfrentou o Atlético, né? Em Sul-Americana, né? Esse time é chato de se jogar contra. Não, o Vitória não tem chance alguma lá não, de jeito nenhum. Atlético Mineiro que não sabe o que é fazer gols contra o São Paulo, no primeiro jogo da Conmebol Sul-Americana e hoje tem a oportunidade jogando em casa contra o Deportes Iquique. E o Atlético Mineiro hoje vai desencabular e vai fazer gols e ganhar o jogo. O Fluminense de Renato Portaluppi, já boleirão, aquela passadinha dele, estreou vencendo o Red Bull Bragantino e pode chegar à segunda vitória hoje diante do GV San José. Ele ainda está no prazo de validade, o Renato Gaúcho, então deve vencer o jogo. Tá aí. E tem odds também na Sul-Americana. Eu quero ver, produção, o que a Líderbet nos preparou. Tá aqui o QR Code ao lado para você desfrutar e usufruir também lá do Atlético Mineiro. Super favorito o Atlético, hein, Nivaldo? Meu Deus, 1,36 a 8,01. Pro Iquique. E o empate 4,29, olha só, hein? Ou seja, o Galo é super favorito, mas ontem tivemos assim, né? Odds como do Central Córdoba e também do Runa acima de 8 e eles venceram. Então, sempre tem aquela zebra, mas eu penso que o Galo vence e deslancha na competição. Vamos para um rápido intervalo e na volta quero ouvir Nivaldo Carvalho discorrendo sobre o que ele pensa do próximo adversário do Vila. É o Paysandu em Goiânia, do Goiás, o Operário fora e do Dragão no próximo domingo diante do Botafogo. São os times goianos que vai ter vez aqui no nosso programa. Até já.
Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo, com muita alegria poder comunicar com você e do outro lado da telinha. Muito obrigado pelo seu carinho, sua audiência, diariamente juntos aqui no nosso programa Placar Esportivo. Muito obrigado. Vamos falar do Goiás e Paysandu? Gente, o Paysandu teve mais volume, Nivaldo, é verdade. Mas só que gol que é bom, nada. E o que nós podemos tirar de beleza desse jogo? O estádio. Bonito, né? O Mangueirão. Ô Danilo, é o seguinte, eu estava até, na nossa introdução, eu falei sobre um aspecto positivo que eu vi no Goiás, pouca coisa, que é a recomposição, né? O time perdia a bola na frente, com uma certa frequência, a recomposição muito rápida, isso é um ponto positivo. Só que a interceptação de jogada é uma tragédia, né? E isso aí precisa ser corrigido pelo Wagner Mancini. Que não adianta nada se recompor e não conseguir tomar a bola do adversário, bater a chapa com o goleiro. O Goiás é porque tem um goleiro que é muito bom. Não chega ao nível do Arley, né? O ex-goleiro Arley, o Tadeu. Mas é um grande goleiro e tem evitado aí derrotas do Goiás. Ontem, se não fosse o Tadeu, o goleiro tá lá para isso. Mas pelo amor de Deus. E um dia que esse cara não tiver numa noite ou dia, tarde, feliz, vai perder? Então, o Mancini precisa corrigir isso. E outra coisa, Danilo, aproveitando aí esse trem, eles estão colocando uma carga de responsabilidade, uma expectativa muito grande em cima do Anselmo Ramon. Verdade. Esse atacante que chegou aí, pô, o cara tá lá no CRB, bicho. Eles estão achando que esse cara é o Haaland. O Haaland. Eles estão achando mesmo. Mas, pelo amor de Deus, velho. É muita responsabilidade em cima de um cara que não é lá essas coisas, não. É o Léo Gamalho, que já esteve aqui no Goiás. Então, não crie essa expectativa exagerada em cima do Anselmo Ramon. É um jogador nível de Série B, certo? Não precisa pensar, é a 8ª maravilha do mundo, que não é. Ele pode ajudar o Goiás? Pode. Mas ele não vai resolver todos os problemas do Goiás, não. O Mancini vai ter que encontrar uma maneira de encaixá-lo no time. Isso não é da noite para o dia. Ele está viajando lá para o Paraná, né? Porque o Goiás vai jogar contra o Operário já nesse sábado lá em Ponta Grossa. Então não cria uma expectativa exagerada em cima desse cara, não. Em relação a esse jogo, o Goiás trouxe o empate, que é importante demais, que acho que vai vencer o Paysandu aqui em Goiânia, mas ficou devendo mais uma vez setor de ataque, setor de criação. Não cria, o time não cria, cara, pelo amor de Deus. E aí, o 10, como é que vai fazer? A janela fecha amanhã, né? Sexta-feira. Então, não aproveitou esse período de janela para reforçar o elenco. Não tá achando, tá difícil, tal. Realmente está um pouco difícil encontrar bons jogadores no Brasil e até na casa do chapéu. Mas eu achei que o Goiás aproveitou muito mal esse período aí da janela aberta para reforçar o seu elenco. Porque trazer como grande contratação o Anselmo Ramon é muito pouco para as necessidades do time. E vamos ver o que Wagner Mancini disse após o confronto de ontem diante do Paysandu. Veja aí. Bom resultado. Acho que levar o empate daqui acaba nos dando uma ligeira vantagem, né? Lógico que futebol você nunca pode contar com isso, né? E nós não viemos aqui para empatar, mas é óbvio que o empate ele nos dá a possibilidade agora de, jogando dentro de casa, buscar o resultado. Mas em termos de participação do time, em termos de atuação, foi um time que oscilou bastante, que iniciou bem a partida, assim como iniciou bem o segundo tempo, mas que caiu no final do primeiro tempo e caiu no final do segundo tempo também. Então essas oscilações acabaram fazendo com que a gente não que tivesse sofrido muito no jogo, porque o Paysandu chegou somente algumas vezes, a gente também teve algumas boas chances à frente, mas eu acho que de uma maneira geral eu saio mais contente com o resultado do que com a atuação do time. Eu ainda vejo muita coisa que precisa ser ajustada, há uma falta de sincronia às vezes em algumas coisas que nós tínhamos lá atrás e que eu achei até que
fosse mais fácil de resolver, mas estou vendo que a gente vai ter um pouco de dificuldade, sim. Esse final dele chamou a atenção, Nivaldo. Tô vendo que a gente vai ter um pouco de dificuldade, sim. Pensei que seria mais fácil. Ele deixa o Goiás de um jeito, forninho, quentinho, tudo certo. Quando volta, encontra um Goiás desorganizado. É mais ou menos isso? Ele falou sobre questão de sincronia. Ele não especificou bem o que ele quis dizer, mas a gente pode deduzir, até porque é uma coisa que a gente vê no time, né, dentro de campo. Que essa sincronia refere-se à transição meio-campo-ataque. Você vê que o time começa ali tocando a bola no setor de volantes, quando chega ali na faixa do 10, para fazer a transição lá para o ataque, trava. A coisa trava, não funciona. A passagem de bola de um setor para outro, de um setor direito para um setor esquerdo, ela é muito lenta também, ela não tem aquela passagem rápida, e isso facilita para o adversário, ou seja, o time não tem sincronia, e isso acaba facilitando para o adversário. E aí nessa fala dele, tem uma coisa que me preocupou. O Goiás criou o quê em termos de ataque? O que o goleiro do Paysandu fez, Mancini? O goleiro do Paysandu fez nada. A não ser alguns chutes de cobrança de falta. Isso não é criar. Isso não é criar, ué. Isso aí não é... A criação é quando você vai tocando a bola, você vai para a direita, faz um cruzamento, alguém aproveita, faz uma assistência para uma jogada na entrada da área para você fazer uma finalização. E esse particular aí que você destacou do seu time, eu não vi. Talvez foi uma hora que eu dormi, porque eu dei uma cochilada, né? Porque o jogo estava fraco tecnicamente falando. Provavelmente foi um momento que eu cochilei e não vi, porque é algo que isso aí me preocupa, um treinador da sua capacidade, seu gabarito, falar de algo que não aconteceu no jogo. E o que aconteceu e deixou de acontecer foi o Regis com a camisa do Goiás. A diretoria entendeu que, pelo fraco desempenho que ele apresentou enquanto esteve com a camisa esmeraldina, deixa o clube agora e pode aparecer em qualquer outro clube de Série B, Série C. Mas o que chama atenção é que o Regis, a última boa apresentação dele, Nivaldo, foi no Guarani lá em 2023. Ou seja, é um ex-jogador em atividade, a musculatura dele já não aguenta e suporta uma grande carga como é a Série B. O que podemos dizer do Regis dessa fraca passagem aqui no Goiás e agora foi dispensado em comum acordo com a diretoria? Ô Danilo, quando o Regis foi contratado, gente, mas por que tá badalando tanto esse jogador assim? Porque eu puxo pela memória, mas quando foi que esse cara jogou assim, que justifique toda essa badalação? Aí chegou aqui e não fez nada. Até os nossos comentaristas lá na Band News, eu excluo você, porque eu não ouvi você falando tudo isso dele. Mas eu lembro de uns nossos lá, falando, é o cara, o Ney Ladeira, falando que ele tinha qualidade demais. E o Ney era craque. O Ney era craque demais, nossa senhora. Eu falei, gente, mas quem que é esse cara, bicho? Não estou falando do Ney, não, falando do Regis. Então não justificou a contratação dele, não fez absolutamente nada. Não deveria ter vestido a 10 do Goiás, deveria ter jogado ali um pouquinho mais atrás, porque não justificou. Graças a Deus vai embora, porque é um jogador que não tinha utilidade nenhuma na equipe do Goiás. Já um jogador que tem utilidade é no rival do Goiás Esporte Clube, renovou com o Vila Nova. Agora o contrato renovado até 2026, o goleiro House, Nivaldo, que era suplente o ano passado e realizou apenas 4 jogos, porque Denis Júnior fechava a baliza colorada, agora teve a oportunidade no Goiano, foi campeão e teve o contrato renovado. O House, ele é esse goleiro de confiança ou é um menino bom, menino novo e com uma margem grande de progressão e foi por isso que a diretoria entendeu? Você sabe quanto tempo de contrato agora? Até 2026, dezembro de 26.
Estamos falando aí de um ano. Pois é, o Vila deveria ter feito um contrato mais longo com ele, certo? O House teve muito mal, inseguro demais no ano passado, né? Ele não era titular. Nas poucas vezes que ele foi titular, naquele jogo contra o Curitiba, por exemplo, foi uma tragédia, que ele falhou nos 3 gols da goleada sofrida aqui em Goiânia. Foi mesmo. Depois de ter feito um jogo mais ou menos contra o Goiás, que o Vila acabou ganhando o jogo, né? Mas o Vila deveria fazer um contrato mais longo com ele, porque é um goleiro onde o Vila poderia até ganhar algum dinheiro com ele. É novinho, esse cara deve ter 23, 24 anos. Novo. 25. 25? Uhum. Pois é, para goleiro é jovem demais. Falta ao House um bom treinamento. Eu não quero que falar de treinadores de goleiro do Vila Nova, porque senão vai falar que eu estou perseguindo os caras lá. Não persigo ninguém, não uso microfone para ficar fazendo perseguição a ninguém, não é justo. Mas o House, o dia que ele for devidamente treinado, principalmente em cobranças de pênaltis, que a altura dele é um goleiro que não precisa arriscar canto. Na altura dele não precisa arriscar canto, porque o pênalti bem batido, não tem goleiro na face da terra que pega. O pênalti mal batido, o goleiro que não arrisca na altura do House, pega. Então eu achei que o Vila errou ao fazer um contrato tão curto com ele, porque é goleiro para você fazer contrato de 4, 5 anos. O Tadeu, o Danilo, o Tadeu, ele fez contrato de 5 anos com o Goiás. Então o goleiro, quando você vê que ele tem capacidade, você tem que fazer contrato longo com ele, e não curto como esse aí que o Vila Nova fez. Já uns renovados, outros chegando. É assim Ariel, que vai defender agora o Atlético Goianiense, Nivaldo. Ele que foi um dos destaques, com a camisa do Anápolis, vice-campeão goiano, campeão do interior. Foram 3 gols, 5 assistências, participou de 8 dos 26 gols que o Anápolis fez na temporada. Já teve no Goiás Esporte Clube e é verdade que não foi bem. Será que um Ariel mais experiente, mais rodado, com muito calejo, vai vingar nesse Atlético Clube Goianiense, Nivaldo? Olha, no Atlético ele será cobrado apenas pelo Adson, né? E o Adson Batista não alisa jogador, não. Cobra lá no dia a dia, cobra no microfone depois de jogo e cita nominalmente o cara. Lá no Goiás, a cobrança é da torcida, é pesado, né? Então ele não deu conta de jogar lá no Goiás. Foi, aliás, uma decepção, porque criou-se uma expectativa relativamente grande em cima dele, né? Quando ele veio aqui para o Goiás, porque ele tinha feito uma boa temporada no interior e não deu conta de jogar no Goiás. Fez um campeonato goiano maravilhoso, jogando no Anápolis, o destaque mesmo, 10, muito bom. E aí, essa foi a razão pela qual o Atlético o contratou. Então ele não vai ter pressão de torcida no Atlético, até porque a torcida do Atlético não tem esse perfil de ficar fervendo em cima de jogador, e de modo que, se ele assimilar as cobranças do presidente do Atlético, ele tem condições, porque o cara que atua ali na faixa dele é o Shailon, que não está jogando nada desde o ano passado. Então ele tem todas as condições de já começar no Atlético com a camisa 10. Como titular. Aí vai depender da cabecinha dele, né? Se ele tiver condições, personalidade, condições psicológicas, né? Para ele absorver isso e entender que ele tem condições de ser titular no time atleticano, ele vai ter aí amplas condições de fazer uma grande temporada no Dragão. Já Marcelinho, o atacante rubro-negro, destacou a evolução do Atlético e o caminho longo que tem até o acesso à Série A. Veja aí. A gente procurou ser muito vertical ali, a gente foi a primeira equipe que marcou 4 gols na competição, então a gente treinou muito durante a semana, ser mais vertical, não ficar tocando pro lado, né, para recuperar a bola aí em direção ao gol quanto mais rápido. Então a gente está muito focado pelo trabalho do Tencade, está sendo uma experiência muito boa, primeira vez trabalhando, e a gente está pegando, aos poucos a gente vai pegando tudo que ele está passando, e esses dois jogos fora de casa a gente tem que buscar a vitória também, não só empate, que são 2 jogos fora de casa, mas a gente está muito focado para fazer um belo trabalho fora de casa também, com a vitória. A gente veio com a mudança do Tencate, a gente, como eu falei para o Rodrigo, a gente procurou ser mais vertical, né? E a gente é muito feliz de estar com a vitória em casa. A gente
Ali nos primeiros 20 minutos a gente ficou um pouco ansioso pela estreia, mas depois a gente começou, a gente sabe como que é o brasileiro, Série B é difícil pra caramba, então a gente começou ali um pouco ansioso e depois foi pegando o jogo e ficou ali tudo mais fácil pra gente, né? A gente fez tudo que a gente treinou na semana e nesses dias aí bons de trabalho a gente fez nosso melhor. Vou pegar um trecho para você, Nivaldo. Marcelinho diz, com a chegada de Tencate, conseguimos ter um desempenho bem melhor. Foi isso mesmo? Ele falou de algo aí que realmente aconteceu no jogo diante do Atlético. Até chegar ao gol de empate, aquele golaço do Raí Ramos, né? O Atlético foi uma tragédia. Eu fiquei até assustado. Falei, meu Deus do céu, será que o Atlético vai ser isso no Campeonato Brasileiro? Mas quando aconteceu o gol de empate do Raí Ramos, um golaço, né, de fora da área, aí o time deu aquela respirada e aí passou a tomar conta do jogo, né? Porque aí tá a explicação do Marcelinho, né, que o time estava ansioso. Como é que fica ansioso jogando em casa, diante de sua torcida e contra o Atlético? Aí é demais, né, gente? Imagina se estivesse jogando diante do Atlético Paranaense lá. Aí é que essa ansiedade seria uma tragédia, poderia até ter sido goleado. Mas é importante, né, para o Atlético ter começado com uma vitória, que aí tirou aquela pressão, porque se perde em casa para esse Atlético, o Atlético teria fritado esses caras aí depois do jogo, no microfone, teria ido para cima do Tencate, para cima dos atletas, ia ferver em cima desses caras aí. Mas a vitória foi importante demais, porque aí tira a pressão, o Tencate não foi cobrado, os jogadores não foram cobrados e começa com 3 pontos jogando em casa diante de sua torcida, o que é muito importante. O que é muito importante mesmo é você ter um equipamento que lhe dê segurança, credibilidade e confiabilidade enquanto estiver trabalhando. E esse mini CPU Intel Core i5 de 7A geração HD SSD de 240 GB, 8 GB de memória RAM, Wi-Fi, 19 polegadas com base ajustável, horizontal e na vertical, teclado e com mouse ainda. Gente do céu, um preço acessível demais, divide até em 10 vezes sem juros. Sabe o que você tem que fazer? O preço é tão barato, mas tão barato que eu nem vou te falar aqui, só sei que divide em 10 vezes sem juros e você tem que entrar em contato agora no 629-8405-5819 ou então fique à vontade de entrar no Instagram da Nova Ink. Olha só, lá você encontra cartuchos, toners, impressoras, computadores, mini CPUs como esse e olha, é incrível. Fica ali no setor sul, a Nova Ink, como você está vendo na tela aí as imagens, entre em contato agora mesmo no 629-8405-5819 ou no 623218-3550 e você vai ter esse mini CPU Intel. Olha só que bacana, é a basinha ajustável do Wi-Fi aqui, ó. Já vem com o teclado, ó. Pra você trabalhar, hein? Precisa de uma máquina com confiabilidade. Então entre em contato, o Flávio e a equipe dele vai estar à sua espera lá. Fechou? Um forte abraço, Flávio, que é torcedor do Tigrão, hein? Vai vendo. Vamos falar do Kylian Mbappé? Rapaz, Nivaldo Carvalho, você acredita que o Kylian Mbappé está exigindo do Paris Saint-Germain um pagamento de mais de quantos? 155 milhões de euros? Olha só. E sabe o que ele quer ainda? 55 milhões de euros. E ele ainda exige que, caso não haja o pagamento, que ele fique fora da próxima Champions League. Ou seja, ele é uma persona não grata, Nivaldo, digamos assim? Ele é um mal agradecido, né? Mas o que ele está alegando, Danilo? Salários em atraso, direitos de imagem, prêmios. Então ele está alegando e quer 55 milhões desse dinheiro, que é dele. Ele acusa que o Paris Saint-Germain tem que pagar e caso não pague, uma das penas que ele pediu para o advogado dele, a equipe, é que ele fique fora da Champions League na próxima edição. Um dos times que pode ser campeão dessa edição, Nivaldo. É que o PSG fique fora da Champions, exatamente, né? Então, como punição. Bom, se ele tem direito, né? O PSG foi administrado por um maluco lá, né? Que tava querendo comprar o mundo. E fizeram uma loucura lá na última renovação do Mbappé, né, que hoje está no Real. Então a maior maluquice, o cara, se fazer as contas assim, de quanto de dinheiro que ele ganhava por hora, era uma coisa de louco. Aquilo ali era uma irresponsabilidade. Então, se no contrato tem umas brechas e o Mbappé
viu que tem nessas brechas ele pode ganhar essa grana aí, ou se o PSG não cumpriu com aquilo que está no contrato, vai rodar mesmo. E aí cabe ao PSG pagar. E vai pagar, porque se não pagar, a punição pode ser ficar fora de uma Champions League, isso não vai acontecer. Então vai ter que fazer um acordo, né? E vai pagar essa conta aí, esse papagaio que ficou para trás aí, para que o Mbappé possa receber essa montanha de dinheiro. Já que estamos falando do Mbappé que joga no Real Madrid, o time madrilenho está preparando uma oferta de 85 milhões de euros pelo zagueiro William Saliba, ele que joga no Arsenal e foi muito bem também na partida contra o Real, desempenhando uma temporada incrível. Esse zagueiro que joga no clube londrino ganhou a titularidade ao lado de Gabriel Magalhães, vem sendo um dos destaques do time de Arteta, e o Real Madrid quer desembolsar, Nivaldo. Já fez uma contraproposta de 85 milhões e o Arsenal de libras. Calma aí, eu falei euros, desculpa, viu? Porque é libras. E o Arsenal falou que nananina não. Quero 100 milhões de libras para liberar o zagueiro. Vai dar negócio. A diferença não é grande. Se bem que o Real Madrid, ele não faz assim nada fora das suas possibilidades financeiras. O Madrid é muito bem administrado, é bem diferente do Barcelona, né? Porque o Barcelona deve ter o cabelo, o Madrid não deve. O Madrid é um clube muito bem administrado, não é de hoje, né? O gestor do Real Madrid é um cara que tem muito equilíbrio, de modo que vai dar negócio, você pode ter certeza quanto a isso. O Real Madrid tem solidez financeira, ao passo que o Barcelona convive com dificuldades financeiras, não é de hoje. Então é um paradoxo entre os dois maiores clubes espanhóis. E aí tem o Atlético de Madrid, que é o primo pobre, entre aspas, que de vez em quando chega numa final sem, contudo, conquistar um título. Eu vou para um rápido intervalo, vou beber meu copo de água e na volta pode esperar. Vamos para a NBA, o que Bruna Medeiros só ela viu. Está faltando apenas um joguinho para os jogos dos playoffs decisivos. Vamos para Monte Carlo ver Carlos Alcaraz em um lance incrível. Eu vou perguntar ao Nivaldo o que ele achou da Copa do Brasil, os sorteios, os adversários, o que ele pensa, qual o time que tem mais dificuldade. E daqui a pouquinho ainda tem muito programa para você. Sabe o que é bom em uma transportadora? É a confiabilidade, a credibilidade em um nome. Quando você entrega a sua mercadoria para uma onde chegar ao destino e vai chegar com segurança. A BBT Transportes te entrega uma confiabilidade, uma credibilidade pelas estradas, rasgando o nosso Brasil afora. A BBT Transportes tem uma equipe completíssima que entrega mercadorias espalhadas por várias cidades e territórios nacional e também internacional. A BBT Transportes é a empresa referência e genuinamente goiana, com o seu Wilton gerindo e bem, com maestria e genialidade, toda a equipe da BBT Transportes. Parabéns, muito obrigado por estarem aqui acreditando no nosso trabalho, ao Wilton, a Larissa, toda a equipe BBT Transportes, e sempre quando eles batem a meta tem um churrasquinho lá. Eu já tive o privilégio de participar e foi excepcional estar dentro dessa família e fazer parte também das conquistas que vocês vêm logrando ao longo dos meses e anos aí. Parabéns pelas grandes conquistas. E com o oferecimento de BBT Transportes, onde chegar sempre é o destino, nós vamos chegar juntos lá. Porque ontem esse rapaz aqui ficou emocionado. Quase não conseguiu entrar em quadra, mas quando entrou, deu show. Veja aí. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos melhores jogos que tivemos ontem na NBA. É isso mesmo, Bruna Medeiros. Acompanha de tudo aqui no nosso programa Placar Esportivo. Sempre com a genialidade, sempre com essa destreza, sempre com uma qualidade ímpar. Essa é Bruna Medeiros. Muito obrigado, Bruna, por fazer parte desta equipe do programa Placar Esportivo. Na NBA teremos alguns jogos interessantes nesta noite. Eu destaco dois deles. Primeiro, vamos lá para Memphis,
onde o Grizzlies depende apenas de si se quer entrar dentro do playoff decisivo, né? Enfrenta os Timberwolves de Anthony Edwards. E também, por que não, ver o time que está sensacional, né? Liderando com folga, já classificadíssimo, os Cavaliers, que visita Indianápolis para enfrentar os Pacers. Tá aí, são os jogos que você pode acompanhar da NBA, a bola laranja. E tá rolando Série B já, hein? O Atlético Paranaense vai ser a sensação desse Brasileirão, já fez 1-0 em cima do Criciúma, jogando lá na Arena, na Liga Arena. Gol sabe de quem, rapaz? Allan Kardec. Allan Kardec no centro, Luiz Fernando na esquerda. Cuidado com esse time, Nivaldo Carvalho. E além dele, vai ter Cuiabá contra o time do Jair Ventura. E nossa equipe separou as odds desse grande confronto. E aproxima o seu QR Code aqui ao lado e você pode desfrutar de 2,15 para o time de Guto Ferreira, jogando em casa, na Arena Pantanal, de 4,5 para o time do Jair Ventura e 2,87 para o empate desse confronto. Nivaldo Carvalho, qual seria o resultado de Criciúma e Avaí, na sua opinião? Não é Cuiabá, não? Hã? Cuiabá e Avaí? É. Você falou Criciúma? Eu falei Criciúma? Foi. Desculpa. É porque o Criciúma tá jogando e perdendo pro Atlético Paranaense. Pois é. Eu acho que dá Cuiabá. Jogando em casa, lá na Arena Pantanal, vai dar Cuiabá, lá naquele calorão cuiabano. Então já que estamos falando de Série B, tem a dica nossa, né, produção? A dica do Dedê. Põe na tela aí que tem muita gente aproveitando. Ontem, de 6 jogos, Nivaldo, acertamos 5. Só erramos, 4, perdão. Erramos nos 2 brasileiros, Flamengo e Cruzeiro. Olha só. Flamengo era difícil demais de errar, né? Era. Eu acho que não só eu, muitas pessoas erraram também. A dica de hoje tá aí. Ambas marcas no jogo entre Colo-Colo e Fortaleza. O Atlético Mineiro, total de gols asiáticos, mais de 2,2. Ou seja, o Atlético fazendo 2-0, já tá feito, você ganha a aposta. O São Paulo, pra mim, vai vencer o Alianza Lima, jogando no Morumbis. O Fluminense também vence o RV San José. E a última dica ali de baixo é a Universidade Católica contra o seu adversário, jogando em casa, e ele vence a partida. Então pega as dicas aí e aproveite. Ó o número do bilhete aí, ó, para você quiser registrar, tem o QR Code lá. É as dicas. Ontem de 6 acertamos 4, hein? Hoje tomara que desses 5 consigamos acertar aí todos eles, para que você possa também desfrutar do que a Leaderbet está lhe oferecendo nas dicas diárias que nós oferecemos para vocês aqui. Põe na tela os confrontos da Série B, produção, que eu quero perguntar ao Nivaldo. O gol do Atlético, já temos aí? Olha só, hein? Nossa equipe é rápida. Mas, né? É uma equipe que não é uma grandona, um gigante do futebol brasileiro, mas é um clube emergente, né? Então, eu penso que é dono de uma das vagas. Além do Atlético Paranaense, você vê quais outros times que têm grandes chances de subir? Eu coloco o Goiás, né? Que apesar de um time ruim, que dói nesse momento, mas é uma equipe que tem um certo peso de camisa. Uai, você tá coisando? Já temos 2 minutos para acabar o programa, meu Nivaldo. Meu Deus, que povo grosso. O Gama passa rápido, né? O Gama tá ali. Gama com já a politeia chegou. dele. Você de hoje, viu, Gama? Manda um abraço pra mim. Não manda beijo, não, porque você tem mania de mandar beijo pra mim, manda abraço. Eu penso que o Curitiba, apesar dessas dificuldades todas, o América Mineiro é um time que não pode ser descartado, e o Atlético Goianiense. Então, desses 5, na sua visão, 4 estarão aí. Exatamente. Nivaldo, vamos embora? Vamos lá. Muito obrigado por ter me convidado e obrigado a todos que nos assistiram. Então tá. Tchau. É isso mesmo. Esse é Nivaldo Carvalho. Um beijo grande e até amanhã. Tchau.